Descomplicando os conflitos, aprendendo a discordar sem ferir. Esta é a segunda reflexão desta série e eu quero que você fique até o final. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acredito ser a dor de boa parte dos casais que estão aqui. Efésios capítulo 4, verso 26, a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Para que você possa entender melhor, eu sempre conto na introdução uma história, um testemunho. Hoje eu quero falar com você sobre o Marcos e a Renata, nomes fictícios, não é? Eles brigavam quase sempre pelas mesmas três coisas. A toalha molhada em cima da cama, o volume da televisão e quem esquecia de trancar o carro. Brigavam sempre por causa dessas três coisas. Veja, coisas pequenas. Mas um sábado à noite, no meio de uma discussão sobre louça suja, Renata disse uma frase que não tinha nada a ver com louça. Você é preguiçoso, sempre foi assim, e sua mãe também. Na hora, Marco ficou em silêncio. Não porque tinha aceitado o argumento, mas porque naquele instante ele parou de discutir com a esposa e passou a se defender de um inimigo. A briga sobre louça durou 2 minutos. O gelo que se instalou entre os dois durou uma semana. Olha só, a briga sobre a louça durou 2 minutos, mas o gelo que se instalou entre os dois durou uma semana. Quando vieram me procurar, o problema não era mais a louça. Era que os dois tinham esquecido como discordar sem destruir. Ela havia destruído o marido quando colocou a mãe no meio da conversa. Todo casal discorda. Todo, inclusive eu e minha esposa. Isso por si só não é sinal de problema. É sinal de que duas pessoas de verdade, com histórias, gostos e vontades diferentes, estão presentes na relação. Um casamento sem nenhum conflito não é um casamento saudável. É quase sempre um casamento onde alguém desistiu, presta atenção, desistiu de ter opinião, pô. Eu não acredito quando uma pessoa chega para mim e diz: pastor, nós estamos casados há 10 anos e nunca brigamos. Tem alguma coisa errada aí. Os dois talvez tenham desistido de ter opinião. Isso não é saudável? O problema nunca foi discordar. O problema é como a gente discorda, pô. Hoje, eu quero descomplicar isso com você. Como eu gostaria que o Brasil inteiro, os casais do Brasil inteiro ouvissem esta reflexão aqui. Olha, como aprender a discordar sem ferir? Porque existe uma forma de brigar que constrói o casamento. Sabia disso? E existe uma forma de brigar que corrói por dentro, mesmo quando, no papel, a discussão parece ter sido resolvida. Vamos aprender 3 lições. Primeiro, o desprezo é o veneno que nenhum casamento sobrevive. Eu preciso repetir isso. O desprezo, isso aqui é sério, o desprezo é o veneno que nenhum casamento sobrevive. A Bíblia diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que ouvem. Efésios 4 e 29. Existe uma diferença enorme entre raiva e desprezo. Raiva diz: eu discordo de você. Desprezo diz: eu sou superior a você. Isso é orgulho, arrogância, petulância. Raiva ataca um comportamento. Desprezo ataca uma pessoa inteira com sarcasmo, ironia, revirar os olhos,
comparações cruéis. Sua mãe também. E é exatamente aí que o conflito comum vira veneno. O prejuízo do desprezo é o mais grave de todos numa briga de casal. Ele comunica ao outro que ele não é só errado, mas é menos. Ninguém se abre, ninguém se reconcilia de verdade, ninguém constrói intimidade com quem acabou de ser tratado como inferior. Esse é o problema de muitos casais que estão matando o próprio casamento. Por isso a Bíblia não pede apenas que controlemos o volume da voz. Ela pede que nenhuma palavra torpe, destrutiva, venenosa saia da nossa boca. Só a que edifica. O psicólogo e pesquisador John Gottman, considerado a maior autoridade mundial em pesquisa sobre casamento, resume isso numa frase direta. No seu livro Os 7 Princípios para Fazer o Casamento Funcionar, ele diz o seguinte: o desprezo é ácido sulfúrico para o amor. Forte, hein? O desprezo é ácido sulfúrico para o amor. Então, preste atenção, marido, mulher, casal. Esta semana, identifique um sinal de desprezo que costuma aparecer nas suas brigas. Ironia, sarcasmo, revirar os olhos. E combine com o seu cônjuge. Da próxima vez que aparecer, um de vocês simplesmente nomeie em voz alta: isso foi desprezo, sem acusação. Só para os dois pararem e recomeçarem. Lição de número 2. Antes da lição de número 2, veja só, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que se tornaram membros do nosso canal, Agora vocês têm acesso ao curso 8 Passos para um Casamento Extraordinário, vocês têm acesso ao curso sobre paternidade do berço ao altar, vocês têm acesso à live que eu faço de mentoria para casais uma vez por mês, e vocês agora fazem parte dos patrocinadores do ministério. Josué, eu também quero ser membro. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Se torne um membro do nosso canal. É muito importante que você faça isso. Venha fazer parte dessa grande família para ter acesso a conteúdos exclusivos também. E eu vou pedir para o meu pessoal, uma vez por mês, sortear um dos membros que eu quero dar uma imersão do SOS Casamento de 4 dias, tudo por nossa conta aqui, tá? Eu vou sortear uma vez por mês um membro do nosso canal e você vai fazer parte disso. Então se torne um membro hoje, ok? Segunda lição: como você começa é como você termina. Ei, olha que ponto importante. Como você começa uma conversa, uma discussão, um conflito, é como você termina. Como soltar de águas é o princípio da contenda. Pelo que, antes que sejas envolvido, deixa a porfia. Provérbios 17:14. Você já percebeu que dá para saber, nos primeiros 10 segundos de uma conversa difícil, se ela vai terminar bem ou mal? Não é exagero pastoral, é pesquisa. A forma como você abre um assunto delicado, o tom, a primeira frase, se é acusação ou convite, praticamente decide o rumo de tudo o que vem depois. Então, seja sensível, sábio para discernir como é que está começando. O prejuízo de ignorar isso é enorme. Casais que têm razão sobre o conteúdo da discussão perdem a discussão inteira, porque começaram atacando. Você nunca, você sempre. São como abrir uma represa depois que a água sai. Ninguém mais controla o volume. A sabedoria de Provérbios já sabia disso antes de se envolver na contenda. Largue-a, ou seja, escolha bem a primeira frase, porque ela já é metade da briga. Sabia disso? Já é metade da briga. Então, escolha bem para que não aconteça isso.
O mesmo John Gottman, ainda em Os 7 Princípios para Fazer o Casamento Funcionar, apresenta um dado que impressiona qualquer casal. Ele diz o seguinte: 96% das vezes é possível prever o resultado de uma conversa observando apenas os 3 primeiros minutos de uma interação de 15 minutos. Então, marido, esposa, casal, na próxima conversa difícil, troque a primeira frase. Em vez de você sempre, você nunca, estou cansada, comece com eu me senti. Quando? Olha a diferença. Eu me senti. Quando? Treine essa frase antes mesmo de precisar dela. Vai te ajudar bastante, muda tudo. E eu pratico isso no meu casamento. E olha que eu estou casado há 4 décadas com a Rosemary. Ponto de número 3, lição de número 3. Vocês dois contra o problema, não um contra o outro. Preste atenção. Vocês dois contra o problema e não um contra o outro. Marcos capítulo 3, verso 25. Evangelho segundo Marcos 3 e 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Olha o que Jesus estava dizendo. Uma casa dividida não subsiste. Tem um padrão em muitos casamentos que os terapeutas chamam de ciclo louco. Olha só, ciclo louco. Ela não se sente amada, reage cobrando. Ele não se sente respeitado e reage se afastando. Ela, ao ser afastada, sente-se ainda menos amada e reage cobrando mais. É o ciclo louco. É a mesma dança repetida durante anos com o volume cada vez mais alto. O prejuízo desse ciclo louco é que depois de um tempo, o casal já não está mais discutindo o assunto original. Está discutindo o próprio ciclo, cada um convencido de que o outro é o adversário. Mas a imagem bíblica do casamento nunca foi de 2 times competindo. É uma casa só. E uma casa dividida contra si mesma não subsiste. O inimigo do seu casamento nunca é o seu cônjuge, é o problema que vocês dois enfrentam. Então, preste atenção. O conselheiro familiar Emerson, autor de Amor e Respeito, descreve esse padrão com uma clareza que expõe o ciclo na hora. Sem amor, ela reage sem respeito. Sem respeito, ele reage sem amor. Olha só, sem amor, ela reage sem respeito. E sem respeito, ela reage sem amor. Então, maridão, esposa, no próximo conflito, sente-se lado a lado, não frente a frente, e digam em voz alta, antes de discutir o assunto: querida, estamos no mesmo time. Querido, estamos no mesmo time. Parece simples, né? Mas muda o corpo, o tom e o resultado da conversa. Faz sentido tudo isso para você? Faz sentido? Eu quero concluir dizendo que Marcos e Renata não pararam de discordar. Ainda brigam sobre a toalha molhada. Aliás, o que mudou foi a arquitetura da briga. Eles aprenderam a nomear o desprezo antes que ele se instalasse, a escolher a primeira frase com cuidado e a se lembrar, mesmo irritados, de que estavam no mesmo time. A gente não virou um casal sem conflito. Renata me disse, a gente virou um casal que briga e continua se gostando no dia seguinte. Se hoje o conflito no seu casamento parece sempre terminar em destroços, saiba, o problema não é discordar, é a forma. E a forma pode ser reaprendida, uma conversa de cada vez.
antes de orar, eu quero que você entre no nosso grupo no WhatsApp, Descomplicando o Relacionamento Conjugal, para receber as 5 perguntas desta aula aqui que eu vou te enviar. Todos os dias eu vou enviar 5 perguntas da aula. E é uma chamada para ação também, para vocês colocarem em prática aí na sua casa e levar o casamento para um outro nível, ok? Agora eu quero orar. Coloque o seu pedido de oração aqui. Talvez vocês estão vivendo um momento de tensão no casamento. Ou conhece alguém que esteja e você quer orar comigo. Coloque o seu pedido de oração aqui. Todos colocando o seu pedido de oração. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que usamos o desprezo como arma contra quem prometemos amar. Ensina-nos a discordar sem ferir, a começar cada conversa difícil com mansidão e a lembrar no calor do conflito que estamos no mesmo time. Que a nossa casa nunca se divida contra si mesma. Eu quero abençoar cada casal, cada marido e esposa, cada um que está aqui conosco neste devocional, nesta reflexão, nesta aula. Que a tua bênção esteja sobre todos eles. No nome de Jesus, amém e amém. Agora pegue esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não, escolhe 3 casais da sua igreja, da sua escola, da sua vizinhança. Manda esta mensagem para que eles sejam abençoados também. Não perca por nada o nosso devocional de amanhã.